Amém, queridos? Deus é bom, amém? Não, vou repetir, Deus é bom, amém? Amém. Deixa eu passar para você algo que talvez consiga te ajudar ou não. 70%, nós ouvimos ali uma estatística, né? Daquilo que ouvimos e discutimos, isso retemos. Quantos por cento? Então aqui há uma dica, né? A gente tem que prestar muita atenção no que nós estamos ouvindo e discutindo. 70%. Agora vamos ver a qualidade dos dois discípulos do caminho de Emaús. Eles estavam no mesmo lugar. Assim como tem pessoas no mesmo lugar, no mesmo ambiente, recebendo tudo que todo mundo está recebendo. Só que veio uma crise, veio uma situação que para se cumprir as escrituras, Jesus teria que morrer e ressuscitar ou não? Ele avisou que isso aconteceria ou não? Só que acontecendo isso, eles começaram a ouvir e discutir outras coisas. E aí eles deixaram Jerusalém, ou seja, nós ouvimos ali, né? Doutrina, comunhão, partir do pão e orações. Diga comigo, doutrina, comunhão, partir do pão e orações. Então eles tinham doutrina. E eles tinham comunhão. E eles tinham dentro de Jerusalém partir do pão. E tinha também oração. Mas só que a escritura tem que se cumprir. Diga comigo, as escrituras têm que se cumprir. E tinha o terceiro dia para se cumprir. Só que, queridos, eles estavam no mesmo lugar, eles estavam reunidos no mesmo lugar, ouvindo a mesma coisa, mas eles não perseveraram. Primeiro, na doutrina. Depois, na comunhão, porque eles saíram da comunhão. Porque eles começaram a ouvir outras vozes. Entrou uma outra voz no Éden. E é tremendo isso aqui, né? Que para mim foi muito forte. Deus me deu essa revelação quando eu estava lá no congresso. Até pediu para mim levar alguma coisa lá na frente lá. E assim, e no meio dessa discussão eles estavam tristes. Eles estavam falando de desesperança. Pensávamos que fosse ele. Acompanha isso. Eles estavam com isso já? A boca fala o que o coração? E eles começam a dizer, abra sua Bíblia aí rapidinho, que eu quero ser bem rápido. Vinte e 24 de Lucas. Imagina você, querido, nós estamos caminhando, amém? Nós estamos no caminho. Olha esse perigo que você e eu temos que prestar atenção para não cair nessa cilada. Você está caminhando, aleluia. Ele é o caminho. Está congregado, reunido, em comunhão com o cabeça, dentro da igreja. Mas acontece algumas coisas e começa no noticiário de Jerusalém, noticiar, diga assim comigo, morte. E eles estavam aqui, né? E Jesus se aproxima, né? Eles estão tão ali, prestando atenção. Saiu da doutrina e começou a prestar atenção em tanta coisa ruim, que vai dizer aqui, ó. Jesus então diz assim para eles no 17. E ele lhes disse, que palavras são estas que caminhando trocais entre vós? Ou seja, eles estão discutindo, está junto comigo? Acerca da morte. Mas eles não estão falando acerca da ressurreição, você está comigo? Mas o que era o propósito de Deus no terceiro dia? Então, se eles estão perseverando na doutrina, eles teriam que estar falando de ressurreição. E não triste, à medida que está caminhando. Por que tem pessoas cabeça baixa, caminhando triste, caminhando
sem esperança. Você vai entender isso agora. Ele lhes disse: que palavras são estas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrina em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Só você que não sabe? Mas não sabe o quê? Olha isso, irmãos. Continua. E ele lhes perguntou: o que está pegando? O que está acontecendo que eu não estou sabendo? Me explica aí. Quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno. Diga assim comigo: que foi? Você vai tomar mais cuidado com os teus ouvidos a partir de hoje. Que foi? Que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Continua. E como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos. E nós esperávamos. Nossa esperança. Está entendendo por que tem muita gente de cabeça baixa? Triste? Porque não persevera no que está escrito. Diga assim para o seu irmão: hashtag vem para a Bíblia. Diga assim: hashtag vem para a Bíblia. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, com tudo isso, e já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que disse que ele vive. Peraí. Ele não tinha falado que ia acontecer isso no terceiro dia e ressuscitar. Eles têm aqui agora uma confirmação e ainda não estão? Porque estão ouvindo o que não é para ouvir. E crendo no que não é para crer. E não persevera na doutrina. 24. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não ouviram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, olha isso, irmãos. E começando por Moisés. Peraí, esse povo era crente? Ele estava em qual igreja? Sabe, tem uma foto aqui agora. Agora aqui eu vou te mostrar a diferença aqui, irmãos. Começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se acharem em toda a Escritura. Tem muita gente que conhece tudo de Twitter, tudo de internet, tudo de tudo, menos de Bíblia. Por isso sofre, por isso entristece. Por isso perde a esperança, por isso perde a fé. Já pensou aqui uma escola dominical que Jesus começa agora? Pera lá, eu vou colocar vocês de volta. Deixa eu começar lá em Moisés. Era o tipo de crente que tinha, irmão. E ainda tem desses. Vamos lá. Explicava-lhes, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o, e lhe o deu. E abriram-se então os seus olhos, e abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes.
E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, diga comigo, e na mesma hora, que coisa interessante, irmãos. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam o pessoal da plenitude de vida. Nem é pela fé, você não fala amém? O que é a diferença aqui, irmãos? Por que eles estavam tristes, sem esperança, desanimados, saíram da comunhão e voltaram? Porque eles estavam ouvindo o que não era para ouvir, crendo no que não era para crer. E Jesus se aproxima do lado deles e começa a caminhar do lado deles, começa a conversar. Querido, nesse tempo, Jesus está querendo do teu lado conversar com você, explicar para você. Mas se você não prestar atenção, você vai ficar ouvindo tanta besteira que Jesus está do teu lado e você não vai conhecer ele. Você escapou, não era para ter. Jesus está aproximando ali, o que está pegando aí? O que está acontecendo que você está triste? Por que você está assim? O que você está discutindo à medida que você caminha? Você não era triste assim? Você não era abatido assim? Salvador, está escapando aqui. Você não era assim? Por que você está triste à medida que você caminha? Você tem que caminhar com fé, que a cada dia que você caminha, a minha volta está mais próxima. A cada dia que você vive é um dia menos para a minha volta. E eu estou contigo todos os dias. Eu estou contigo hoje, amanhã, assim como eu estive ontem. Eu estou caminhando aqui do teu lado. Você quer me ouvir? Eu estou aqui para falar contigo. Agora, você quer ouvir o Twitter? As redes sociais? Você quer ouvir o Facebook? Eu continuo querendo falar contigo. E na mesma hora levantou-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11, diga assim comigo, e os que estavam com eles. Aqui, querido, está a diferença de você perseverar na doutrina, na comunhão do partir do pão e das orações. Esses aí permaneceram. Agora, ei, fala para o seu irmão, do que eles estavam falando? Pergunta para o seu irmão, esses que permaneceram congregados de verdade, escutando de verdade o que tinha que escutar e não as besteiras, eles estavam falando do quê? Eles estavam tristes? Eles estavam sem esperança? Vamos ver. Os que estavam com eles, os quais diziam, ressuscitou verdadeiramente. Essa é a igreja, irmão, que vai permanecer. Aquela que crê e permanece na doutrina. Aquela que crê, e pode acontecer, querido, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Tem um destino profético, irmão, nós vamos passar. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas os livra. Aí você permanecer na doutrina. Aí você vai escutar um monte de asneira. E você vai ver, discutir um monte, e você vai reter 70% se você não prestar atenção. E você vai ficar triste. Você vai ficar sem esperança. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir... Agora, o que te causa incredulidade? Quando, em vez de você ouvir a palavra, honestos e tardos de coração, em crer em tudo que os profetas disseram, você começa a ouvir outras palavras. Isso gera incredulidade. Assim como a fé vem pelo ouvir, a tristeza, o abatimento, a angústia, a desesperança vem por ouvir o que não é para ouvir. Os quais dizia, ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Querido, a palavra dele vai se cumprir. Nós vamos passar por muitas coisas, irmão, mas eu tenho que ficar com aquilo que está escrito. Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus.